Se você quer chorar, então fique aí e chore sozinha. Essas foram as últimas palavras de Paulo Henrique antes de bater a porta do carro e desaparecer sob a chuva. O som do metal se fechando ecoou como um tiro dentro de mim, abrindo uma ferida que eu nem sabia que ainda existia. Por um instante, senti que o mundo inteiro havia desabado, como se cada gota daquela tempestade caísse diretamente sobre o pouco de dignidade que ainda me restava. A chuva encharcava meu cabelo, minhas roupas, minha alma, e enquanto as luzes do carro dele sumiam na escuridão, eu me dei conta de que talvez não fosse apenas uma noite ruim, mas o fim de uma vida inteira construída sobre mentiras, medo e silêncio. Por 30 anos, eu acreditei que amor significava ceder, suportar, calar. Agora, aos 59, eu estava sozinha, sem dinheiro, sem celular e sem rumo. Você já se sentiu assim? Como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés e tudo que restasse fosse o som da chuva e o peso da solidão. Se já passou por algo parecido, conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E se acredita que ninguém merece ser deixado na rua em uma noite de tempestade, curta este vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais histórias reais de mulheres que encontraram força no meio da dor. Meu nome é Maria. E naquela noite em Belo Horizonte, eu ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer Dona Lourdes Moreira, uma senhora cega que mudaria completamente o rumo da minha vida. A chuva caía pesada sobre Belo Horizonte naquela noite. Cada gota parecia carregar o peso de tudo que eu não disse ao longo de 30 anos de casamento. Eu estava parada na calçada, com a roupa colada ao corpo, o cabelo grudado no rosto e o coração batendo descompassado. As luzes do carro de Paulo Henrique sumiam na curva, e com elas parecia ir embora a última parte de mim que ainda acreditava no amor. Durante muito tempo, eu achei que o que vivíamos era normal. Casamentos têm altos e baixos, diziam. E eu acreditava. Paulo sempre foi o tipo de homem que dominava o espaço sem precisar levantar a voz. O sorriso encantador, a fala calma, o olhar firme. No começo, eu me sentia segura ao lado dele. Mas com o tempo, percebi que aquela segurança era uma gaiola e as barras eram feitas de palavras doces que se transformavam em ordens disfarçadas de carinho. Lembro-me do primeiro dia em que ele me pediu para deixar o trabalho. Eu dava aulas de literatura em uma escola pública e amava o que fazia. Você não precisa trabalhar, Maria. Eu ganho o suficiente para nós dois. Aproveite para cuidar da casa, descansar um pouco. Foi o que ele disse, e eu aceitei, achando que era uma prova de amor. Só mais tarde entendi que era o primeiro passo do meu desaparecimento. Os dias foram se tornando iguais. Eu acordava, preparava o café, limpava a casa, fazia o almoço e esperava o momento em que ele chegaria. E quando chegava, eu sorria, mesmo cansada, mesmo sem vontade. Eu sorria para não provocar discussões. Paulo era educado com todos, menos comigo. Às vezes bastava um olhar torto para que eu soubesse que algo estava errado. As pequenas críticas começaram a ocupar o espaço das conversas. Essa roupa não te valoriza. Você está comendo demais. Por que você fala tanto? No começo eu tentava me defender, mas ele tinha sempre uma resposta mais afiada. Até que um dia eu parei de responder. Silêncio é mais seguro, pensei. A solidão dentro de um casamento é uma dor que não tem nome. É como morar em uma casa cheia de móveis bonitos, mas sem janelas. Você vê tudo, sente tudo, mas não consegue respirar. Naquela noite, a discussão começou por uma bobagem. Ele me ligou do trabalho pedindo que eu comprasse uma garrafa de vinho para o jantar. Eu esqueci. Quando ele chegou, olhou a mesa posta e perguntou com a voz fria: "Cadê o vinho?" Eu pedi desculpas. Disse que o mercado estava fechado. Ele bufou, empurrou a cadeira e disse: "Você não consegue fazer nada certo." O jantar que eu havia preparado com tanto cuidado esfriou sobre a mesa enquanto ele reclamava. Cada palavra era como uma pedra jogada sobre mim. 30 anos juntos, e você continua a mesma, inútil. Eu tentava não chorar. Sabia que se chorasse, ele ficaria ainda mais irritado, mas não consegui. As lágrimas vieram silenciosas, e foi quando ele explodiu. "Pelo amor de Deus, Maria, vai começar o drama de novo?"
Foi então que ele pegou as chaves, mandou eu entrar no carro e disse que iríamos jantar fora. Eu obedeci. Durante o trajeto, o som do limpador de para-brisa batendo no vidro parecia acompanhar o ritmo do meu coração. Sabe o que mais me irrita em você? Ele disse sem me olhar. Você se faz de vítima o tempo todo. Tentei responder, mas minha voz saiu fraca. Eu só queria conversar. Ele riu com desprezo. Conversar? Depois de tantos anos, o que você ainda tem para dizer? Quando o carro parou em um ponto de ônibus deserto, percebi que ele estava realmente furioso. Sai do carro, Maria. Pensei que ele estivesse brincando. Vamos embora, Paulo. Está chovendo muito. Mas ele se inclinou e abriu a porta. Sai. Se quer chorar, chore aí. E foi assim que ele me deixou. Fiquei parada por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Depois comecei a andar sem direção, sentindo o frio atravessar meus ossos. As ruas estavam quase vazias, e as poucas pessoas que passavam olhavam com curiosidade, talvez com pena. Eu queria desaparecer. A água escorria pelos meus olhos, e eu já não sabia o que era chuva e o que eram lágrimas. Pensei em voltar para casa, mas ele trancaria a porta, como já havia feito antes. Pensei em ligar para meu irmão, mas percebi que meu celular ainda estava no carro. Tudo o que eu tinha era a roupa do corpo e o desespero. Sentei-me em um banco de praça, tentando recuperar o fôlego. Um cachorro molhado passou correndo, latindo para o vazio. O som dos trovões parecia zombar de mim. E eu, uma mulher de quase 60 anos, estava ali, sozinha, sem saber o que fazer da própria vida. Olhei para o céu escuro e sussurrei: é isso, Deus? É assim que termina? Foi nesse momento que ouvi um som suave, ritmado, diferente do barulho da chuva. Tap, tap, tap. Era o som de uma bengala tocando o chão. Quando virei o rosto, vi uma mulher idosa se aproximando lentamente. Usava um sobretudo bege e trazia os cabelos brancos presos em um coque. Boa noite, minha filha. A noite não está muito amigável para ficar sozinha, não é? Disse ela com uma voz calma, quase musical. Tentei sorrir, mas minha voz saiu trêmula. Estou bem. Obrigada. Ela pareceu não acreditar. Aproximou-se e estendeu a mão na direção do meu rosto, sem me tocar. Sua voz diz o contrário. É a voz de quem acabou de ser abandonada. Senti um nó na garganta. Como ela sabia? Como a senhora pode saber? Perguntei. Quando se perde a visão, os outros sentidos se aguçam, respondeu. Consigo sentir o peso da tristeza em uma respiração. Consigo ouvir o medo em um silêncio. Fiquei sem palavras. Ela sorriu e disse: meu nome é Dona Lourdes Moreira. E o seu? Maria. Respondi baixinho. Pois bem, Maria. Finja ser minha neta. Seu marido vai se arrepender. Antes que eu entendesse o que ela queria dizer, um carro preto parou diante de nós. Um homem jovem desceu rapidamente com um guarda-chuva. Dona Lourdes, a senhora não devia estar aqui fora sozinha. Está tudo bem, Rafael, disse ela com serenidade. Esta é minha neta, Maria. Vamos para casa. O motorista olhou para mim com surpresa, mas não questionou. Ela segurou minha mão com firmeza e me guiou até o carro. Enquanto entrávamos, olhei para trás. No fim da rua, sob a chuva, vi um carro parado. E por um instante, juro que reconheci o olhar de Paulo através do vidro embaçado. Ele me observava. Dona Lourdes pareceu perceber algo. Virou o rosto na direção dele e disse em voz alta: vamos para casa, querida. Ninguém merece esperar na chuva por quem não sabe valorizar. As palavras dela ecoaram no ar como um feitiço. O carro arrancou devagar, e vi o rosto de Paulo desaparecer entre as sombras e a chuva. Pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente. Não era medo, não era culpa, era curiosidade. Curiosidade para saber quem era aquela mulher misteriosa que surgiu na noite mais escura da minha vida. E talvez, curiosidade para descobrir quem eu era sem Paulo. O carro avançava devagar pelas ruas molhadas de Belo Horizonte. As luzes refletiam nas poças d'água, criando desenhos estranhos no vidro da janela. Eu observava o caminho em silêncio, ainda tentando entender o que havia acontecido. A mão de Dona Lourdes repousava sobre a minha, firme, acolhedora, como se ela pudesse me transmitir alguma força invisível. Estamos quase chegando, querida, disse ela com serenidade.
Você vai se secar, tomar um chá quente e descansar um pouco. Assenti, sem conseguir pronunciar uma palavra. Meu corpo tremia, mas já não sabia se era por causa do frio ou do turbilhão dentro de mim. O carro entrou por um portão de ferro e seguiu por uma alameda ladeada por árvores antigas. Então, vi uma casa imponente surgir à frente, iluminada por lâmpadas amareladas. Parecia saída de outro tempo. Bem-vinda ao Solar Moreira, disse ela, sorrindo levemente. Ou, talvez, ao início da sua nova vida. Rafael correu para abrir a porta e segurou o guarda-chuva para nós. Assim que entrei no saguão, fui envolvida por um calor suave. O ar tinha cheiro de madeira, chá e lavanda. Era aconchegante, diferente de tudo que eu havia sentido em anos. Rafael, traga roupas secas para Maria e prepare um chá de maçã com canela, pediu ela. Sim, senhora. Enquanto ele saía, olhei em volta. O piso de madeira rangia sob meus pés, e as paredes eram cobertas por quadros antigos e fotografias emolduradas. Cada detalhe daquela casa exalava elegância, mas também algo mais profundo, uma espécie de melancolia. Por aqui, disse Dona Lourdes, guiando-se com a bengala. Ela parecia enxergar o caminho de cor, como se cada passo fosse medido pela lembrança. Entramos em uma sala com uma grande lareira. O fogo crepitava, lançando reflexos dourados no rosto dela. Por favor, sente-se. Obedeci. Minhas mãos tremiam e ela percebeu. Você não precisa ter medo, disse suavemente. Aqui ninguém vai te machucar. Essas palavras me atravessaram como uma onda quente. Ninguém vai te machucar. Havia tanto tempo que eu não ouvia algo assim. Há quanto tempo você vive nesse tipo de silêncio, Maria? Engoli em seco. Silêncio? Sim, respondeu. O silêncio que existe quando uma mulher aprende a se calar para evitar a raiva de um homem. Baixei a cabeça. Senti o rosto arder de vergonha, mas também de reconhecimento. Era exatamente isso. Ela continuou. Eu conheço esse silêncio. Já vivi dentro dele. Olhei para ela, surpresa. Dona Lourdes sorriu, mas o sorriso trazia dor. Quando perdi a visão, também perdi o medo. Foi o preço da liberdade. Antes que eu perguntasse mais, Rafael voltou com um robe limpo e uma xícara fumegante. O aroma doce me envolveu. Bebi um gole e senti o calor se espalhar pelo corpo. Agora me diga, Maria, pediu ela com voz firme. O que aconteceu hoje à noite? Contei tudo. Desde o esquecimento da garrafa de vinho até o momento em que Paulo me deixou na chuva. Contei sem parar, como se as palavras estivessem presas dentro de mim há anos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Paulo não é o primeiro homem a confundir amor com posse, mas ele pode ser o último a fazer isso com você. As lágrimas caíram sem que eu percebesse. Eu me sinto tão quebrada. Quebrada, sim, respondeu, mas não destruída. O que é quebrado pode ser reconstruído. Ficamos em silêncio, ouvindo o som da chuva lá fora. Pela janela, via-se o jardim, e o vento fazia as árvores dançarem sob a tempestade. Você tem família? Perguntou ela. Um irmão, João Marcos. Mas faz anos que não nos falamos. Paulo dizia que ele só queria me usar por dinheiro. Dona Lourdes suspirou. É assim que eles fazem. Primeiro nos afastam de quem nos ama, depois nos convencem de que não valemos nada sem eles. Até acreditarmos nisso. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. Maria, eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso te ajudar a lembrar quem você era antes de Paulo. Essas palavras me tocaram fundo. Quem eu era antes dele? De repente, ela se levantou com a ajuda da bengala e estendeu a mão. Venha, quero te mostrar algo. Seguia por um corredor estreito, até uma grande escadaria. Subimos devagar. No segundo andar, ela abriu uma porta e entramos em um quarto acolhedor. Você vai dormir aqui esta noite. Agradeci baixinho. Antes, quero que veja algo. Ela apontou para uma cômoda cheia de porta-retratos. Essas são as pessoas que amei e perdi. Aí com grema. Aproximei-me. As fotos estavam viradas para baixo. Curiosa, virei uma. Era uma mulher jovem, de sorriso sereno e olhos vivos. É você? Perguntei. Sim. Antes da cegueira. Antes de perder a fé em mim mesma. Peguei outra foto. Nela, ela estava ao lado de um homem elegante,
com expressão fria. Meu marido, disse. Ricardo Moreira. Foi ele quem me deixou sem visão. O coração disparou. Como assim? Durante uma discussão, ele me empurrou. Bati a cabeça. Os médicos disseram que era temporário. Nunca voltei a enxergar. Mas naquele dia, Maria, eu finalmente vi quem ele era. Um arrepio percorreu meu corpo. E o que a senhora fez? Sobrevivi, respondeu com firmeza. E reconstruí tudo o que ele tentou destruir. Aquela mulher, frágil e forte ao mesmo tempo, me deixava sem palavras. Você ainda acha que é fraca, Maria? Perguntou. Sim, respondi, com a voz embargada. Ela tocou meu rosto com as mãos. Você tem a força de todas as mulheres que vieram antes de você. Só precisa lembrar disso. Nesse instante, um trovão sacudiu a janela. Eu me encolhi, e ela apertou minha mão. Não tema a tempestade. Às vezes ela vem apenas para limpar o ar. Senti vontade de chorar, mas o que veio foi um suspiro de alívio. Dona Lourdes se virou e caminhou até a porta. Descanse. Amanhã falaremos sobre o que vem a seguir. Antes de sair, ela se deteve por um instante. Ah, e não se preocupe com Paulo. O tempo se encarrega de mostrar quem realmente somos. Fiquei sozinha, olhando as chamas da lareira refletindo no espelho antigo sobre a cômoda. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível, mas, antes de apagar a luz, não resisti. Fui até a janela, e lá fora, entre as sombras, juro que vi o brilho de faróis distantes. Por um momento, achei que fosse imaginação. Mas o frio que percorreu minha espinha dizia o contrário. Paulo, será que ele estava me vigiando? Meu coração acelerou. Fechei as cortinas e me sentei na cama, apertando o hobby contra o peito. Enquanto tentava me acalmar, a voz de Dona Lourdes ecoou em minha mente. Não tema a tempestade. E eu me perguntei se ela estava falando apenas do tempo lá fora, ou da tempestade que ainda estava por vir dentro de mim. Você já viveu um relacionamento em que o amor se confundia com medo? Se já passou por algo parecido, conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, e se acredita que nenhuma mulher deveria ser deixada na chuva como Maria, curta este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar as próximas partes dessa história emocionante. Acordei com o canto suave dos pássaros. Por alguns segundos, não reconheci o quarto onde estava. As cortinas de renda filtravam a luz dourada da manhã, e o som distante da cidade parecia pertencer a outro mundo. Então, lembrei-me da noite anterior, da chuva, de Paulo me deixando na rua e de Dona Lourdes me levando para o solar Moreira. Levantei devagar e vesti as roupas limpas que Rafael havia deixado sobre a cadeira. Quando olhei no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, o rosto ainda marcado pela tristeza, mas algo diferente nos olhos, como se uma faísca antiga tivesse se acendido. Segui o aroma de café fresco até a sala de jantar. Dona Lourdes já estava sentada à mesa, com a postura elegante de quem domina o próprio espaço. Parecia enxergar cada detalhe, mesmo sem ver. Bom dia, Maria, disse antes mesmo que eu falasse. Bom dia, respondi, um pouco envergonhada. Dormiu bem? Haveria, Ineruzer mar. Melhor do que esperava. Ela sorriu. Às vezes, tudo o que precisamos é de um teto onde o medo não more. Rafael serviu o café e saiu discretamente. Tomamos o desjejum em silêncio por alguns minutos. Depois, Dona Lourdes pousou a xícara e disse calmamente: Ontem à noite você mencionou seu irmão, João Marcos, certo? Assenti. Por que não fala com ele há tanto tempo? Paulo dizia que ele me usava, que só aparecia quando precisava de dinheiro. E eu acreditei. Ela suspirou, tocando de leve a borda da mesa. Isolamento é a arma mais eficaz de um homem controlador. Ele corta os laços que te conectam ao mundo até que você só tenha a ele. E então você confunde dependência com amor. Fiquei em silêncio. Cada palavra dela era um espelho mostrando o que eu não queria ver. Mas o amor verdadeiro, continuou, é aquele que te faz crescer, não aquele que te diminui. Relusário. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Durante anos, achei que Paulo me protegia. Agora percebia que ele me havia cercado. Após o café, ela me convidou para caminhar no jardim. O sol brilhava tímido entre as nuvens, e o ar tinha o cheiro fresco da terra molhada pela chuva. O solar Moreira parecia ainda mais bonito à luz do dia.
As roseiras floresciam ao redor da fonte central, e borboletas voavam entre os arbustos. Eu conheço cada centímetro desse jardim, disse Dona Lourdes, deslizando a ponta da bengala sobre o chão de pedra. Foi o primeiro lugar que aprendi a percorrer sozinha depois que perdi a visão. Foi assim que comecei a recuperar minha liberdade. Não teve medo? Perguntei. Muito. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É caminhar mesmo tremendo. Caminhamos até um banco de pedra perto da fonte. Ela se sentou e me fez sinal para fazer o mesmo. Maria, me conte. Quem você era antes de Paulo? Fiquei em silêncio por um instante, tentando lembrar. Eu era professora de literatura. Amava meu trabalho, os alunos, os livros. Era onde eu me sentia viva. E por que deixou isso? Ele disse que não fazia sentido continuar, que meu salário era pequeno, que eu merecia descansar. Parecia carinho, mas foi o começo do meu desaparecimento. Dona Lourdes assentiu lentamente. A mesma história repetida com nomes diferentes. Homens que temem mulheres livres, porque uma mulher que pensa por si é imprevisível. Olhei para ela com admiração. Mesmo sem enxergar, era a mulher mais lúcida que eu já havia conhecido. Você já pensou em voltar a ensinar? Perguntou ela. Sorri triste. Não sei se ainda sou capaz. Ah, Maria, o talento nunca morre. Ele apenas se cala quando a vida grita alto demais. Mas um dia ele volta a falar. A língua Suez. Ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o som da água caindo na fonte. E o seu marido? Arrisquei. O que aconteceu com ele depois que perdeu a visão? O semblante dela endureceu ligeiramente. Ricardo continuou fingindo ser o homem perfeito. Me tratava como um troféu de sofrimento. Mas dentro de casa, o controle aumentou. Um dia, decidi pedir o divórcio. Isso não deve ter sido fácil. Não foi. Mas era isso, ou morrer aos poucos. Descobri que tinha herdado propriedades do meu pai que ele desconhecia. Usei o dinheiro para contratar um advogado, troquei as fechaduras e recomecei. O escândalo foi enorme. Todos acharam que eu estava louca. A cega desafiando o marido poderoso. E se arrependeu? Perguntei. Nunca, respondeu com firmeza. A solidão é menos assustadora do que a escravidão. A força dela me comovia. Eu queria ser assim, mas ainda me sentia frágil demais. Maria, disse ela, pousando a mão sobre a minha. A liberdade não é um presente, é uma conquista diária. E você começou essa jornada ontem, quando entrou naquele carro comigo. Senti um nó na garganta. Não sei se tenho força para continuar. Você tem. Eu reconheço em você a mesma centelha que havia em mim quando tudo desabou. Só precisa aprender a escutá-la. O vento balançava as folhas das árvores e eu respirei fundo, tentando absorver aquelas palavras. Voltamos para dentro da casa. Dona Lourdes me levou até a biblioteca. Era um cômodo amplo, com estantes que iam do chão ao teto. Aqui está meu verdadeiro tesouro, disse ela. Livros que me acompanharam mesmo quando já não podia lê-los. Passei a mão pelos volumes antigos, sentindo o cheiro de papel e história. Posso escolher um? Perguntei. Claro. Leia para mim. Vuro, alirarum denco presenta musiro. Peguei um livro de capa azul. Era um exemplar antigo de Clarice Lispector. Abri aleatoriamente e comecei a ler em voz alta. Minha voz saiu trêmula no início, mas aos poucos foi ganhando firmeza. As palavras da escritora pareciam falar diretamente comigo. Dona Lourdes ouviu atentamente, o rosto sereno, como se enxergasse cada palavra. Quando terminei, ela disse baixinho: Você nasceu para isso. Ensinar, emocionar, despertar. Sorri. Senti falta disso. Então não o abandone de novo. Aquela leitura foi como acender uma luz dentro de mim. Pela primeira vez em anos, senti orgulho de algo que vinha de mim mesma. Quando fechei o livro, percebi algo curioso. No canto da estante havia um retrato antigo. Uma mulher de expressão forte, cabelos presos, usando um vestido da década de 1930. Quem é? Perguntei. Minha avó, respondeu Dona Lourdes. Aurora Nogueira. Foi uma mulher à frente do seu tempo. Escrevia poesias quando mulheres nem podiam publicar seus nomes. Deixou um diário escondido, com histórias de todas as mulheres da nossa família. Posso ler? Perguntei curiosa. Sim, mas não hoje. Amanhã.
Por quê? Porque certas verdades precisam ser digeridas com calma. O diário é um espelho, e às vezes não estamos prontas para ver o reflexo. Senti um arrepio. Venha, já está tarde. Descanse um pouco. Amanhã começaremos a desenterrar memórias antigas. Ela se levantou, apoiando-se na bengala. Ao acompanhá-la até o corredor, percebi algo diferente em seu tom. Havia uma mistura de nostalgia e preocupação. Antes de entrar no meu quarto, perguntei: Dona Lourdes, por que me ajudou? Por que eu? Ela sorriu de leve. Porque eu reconheci em você a mulher que eu fui um dia. E talvez, ajudando você, eu consiga fazer as pazes com a mulher que ainda sou. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Deitei-me e fiquei olhando o teto por longos minutos. O som do vento misturado com o farfalhar das árvores embalava meus pensamentos. A casa parecia viva, cheia de vozes antigas sussurrando pelas paredes. Quando estava prestes a adormecer, ouvi algo vindo do corredor. Passos lentos, quase imperceptíveis. Talvez fosse Rafael, pensei. Mas então, o som parou bem diante da minha porta. Esperei ouvir uma batida, mas o silêncio tomou conta. Meu coração acelerou. Quem estaria ali? Levantei-me devagar, segurei a maçaneta e respirei fundo. Mas, antes que eu abrisse, ouvi um leve sussurro do outro lado. Maria. Era a voz de uma mulher, suave, distante, quase como um eco. Fiquei imóvel, sentindo um arrepio subir pela nuca. Chamei baixinho. Dona Lourdes? Interagora. Nenhuma resposta. Abri a porta devagar, mas o corredor estava vazio. Somente o vento dançando pelas janelas entreabertas e o eco de um nome perdido na noite. Maria? Fechei a porta e encostei as costas nela, tentando controlar o medo e a curiosidade. Quem me chamara? E por quê? A manhã seguinte chegou cinzenta, com um vento frio que fazia as janelas do solar baterem suavemente. Eu não havia dormido bem. O som daquela voz sussurrando meu nome ainda ecoava na minha mente. Por mais que tentasse me convencer de que fora apenas um sonho, algo dentro de mim dizia que havia mais. Desci para o café da manhã, tentando disfarçar o cansaço. Dona Lourdes já estava à mesa, como sempre, impecável, com um xale de lã sobre os ombros e o rosto tranquilo. Dormiu bem, Maria? Perguntou ela, sem virar o rosto. Ouvi barulhos no corredor. Pensei ter ouvido alguém me chamar. Talvez tenha sido o vento. Esta casa é antiga, cheia de memórias. Às vezes elas sussurram. A forma como ela disse aquilo me deu um arrepio. Sentei-me à mesa e servi-me de café. O cheiro de pão fresco me trouxe um pouco de conforto. Hoje você vai conhecer alguém importante, disse ela depois de alguns minutos de silêncio. Quem? Seu irmão. Levantei os olhos, surpresa. João Marcos? Sim. Pedi a Rafael que o localizasse ontem. Achei que estava na hora de vocês conversarem. Meu coração disparou. Fazia mais de 10 anos desde a última vez que o vira. Eu o afastara da minha vida acreditando nas mentiras de Paulo. Ele vem aqui? Perguntei, ansiosa. Sim. Está a caminho. Mas não tema. Às vezes, o reencontro é o primeiro passo da cura. Enquanto esperávamos, Dona Lourdes pediu a Rafael que preparasse chá e flores para a sala de estar. Tudo precisava estar acolhedor. Eu caminhava de um lado para o outro, nervosa, sem saber o que dizer. Quando finalmente ouvi o som do carro se aproximando, minhas mãos começaram a suar. Rafael abriu a porta e lá estava ele. João Marcos parecia mais velho, com os cabelos grisalhos nas têmporas e o olhar cansado. Ainda assim, havia algo familiar em seu sorriso. Maria, disse ele com a voz embargada. João. Por um instante, ficamos apenas nos olhando. Então, ele se aproximou e me abraçou. Senti o calor do laço que o tempo não conseguiu apagar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Quanto tempo perdemos? Sussurrou ele. Foi culpa minha, respondi. Acreditei nas mentiras de Paulo. Achei que você me queria apenas por interesse. Ele sempre foi bom em manipular, disse João. Mas estou aqui agora. Dona Lourdes entrou na sala com o mesmo ar sereno de sempre. Sejam bem-vindos. A casa fica mais viva quando há reconciliações. Sentamo-nos. Rafael serviu o chá. A conversa começou tímida, mas logo João começou a contar sobre sua vida.
Tinha se divorciado, vivia com uma filha adolescente chamada Clara e trabalhava como engenheiro em uma pequena construtora. Falava com simplicidade, sem se vangloriar. Você parece bem, disse ele. Agora estou melhor. Dona Lourdes tem sido uma luz para mim. Sou apenas uma mulher que aprendeu com as próprias quedas, respondeu ela com um sorriso discreto. Durante o chá, João contou que Paulo havia procurado por mim nos últimos dias. Disse a todos que eu estava confusa, que uma mulher rica e excêntrica estava me manipulando. Ele está tentando se fazer de vítima, comentou Dona Lourdes. Como sempre, completei. Mas eu não sou mais aquela Maria que acreditava em tudo. João segurou minha mão. É bom ouvir isso. Conversamos por horas. O peso do tempo se dissolvia aos poucos. Quando ele se levantou para ir embora, prometeu voltar. Não quero mais perder contato, Maria. Já chega de silêncio. Nem eu quero, respondi emocionada. Depois que ele partiu, Dona Lourdes permaneceu pensativa por um instante. Família é o que nos ancora quando o mundo tenta nos afogar, disse ela. Homens como Paulo sabem disso, por isso tentam cortar essas amarras. Assenti. Ele me tirou de todos, mas acho que agora estou reconstruindo meus laços. Sim. E cada laço refeito é uma rachadura a menos na sua alma. Passei o resto da tarde na biblioteca, lendo alguns poemas que Dona Lourdes me indicara. No final do dia, ela me chamou até o salão de música. Um piano de cauda dominava o centro do cômodo. Mesmo sem ver, ela se sentou diante dele com uma elegância natural. Quer ouvir uma história? Perguntou ela, tocando as primeiras notas de uma melodia suave. Quero. Quando perdi a visão, pensei que minha vida havia acabado. Mas descobri que a música me permitia ver de outro jeito. Cada nota é uma cor, cada pausa é um respiro, e percebi que tudo o que parecia fim era apenas um recomeço. A música encheu o ambiente, tocando algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Fechei os olhos e deixei que o som me envolvesse. Maria, o passado não precisa ser esquecido, apenas ressignificado, disse ela, sem parar de tocar. Você precisa perdoar a si mesma pelo tempo que perdeu. Engoli em seco. Aquelas palavras me atingiram profundamente. E quanto a Paulo? Perguntei. Perdoar não é permitir que ele volte. É se libertar do poder que ele ainda tem sobre você. O piano cessou, e o silêncio que ficou era quase sagrado. Você é mais forte do que imagina, Maria. Só não percebeu ainda. Sorri levemente, grata. Obrigada, Dona Lourdes. Acho que nunca ninguém me viu dessa forma. Paradas estes. Porque ninguém olhou com o coração. E, ironicamente, eu só aprendi isso depois de perder os olhos. Rimos juntas. Pela primeira vez, senti leveza. Quando o sol começou a se pôr, decidi caminhar sozinha pelo jardim. O ar estava frio, mas agradável. Toquei as pétalas das flores, senti a textura da vida entre os dedos. Pela primeira vez em anos, eu estava viva, realmente viva. Mas aquela paz durou pouco. Ao retornar à casa, encontrei Rafael no corredor, com o rosto tenso. Dona Maria, há um homem no portão. Um homem? Sim. Ele diz que é amigo do seu marido e que precisa falar com a senhora. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele se identificou, disse chamar-se Dr. Mendes. Conhecia esse nome. Era o advogado de Paulo. Diga que não estou, pedi, a voz trêmula. Rafael assentiu e saiu. Eu permaneci parada, o coração batendo acelerado. Minutos depois, ele voltou. Ele insistiu em deixar um envelope. Peguei o envelope com as mãos frias. Dentro havia uma carta curta e fria, escrita à mão. Maria, você está sendo enganada. Essa mulher não é quem parece ser. Volte para casa antes que seja tarde. As letras de Paulo eram inconfundíveis. Ele tinha mandado o advogado apenas como fachada. Senti o chão se mover sob meus pés. Dona Lourdes entrou na sala logo em seguida. O que houve? Paulo. Ele me encontrou. Mandou isto. Ela apalpou o papel e suspirou. Era questão de tempo. Homens assim não aceitam perder o controle. Mas você não precisa ter medo. E se ele vier até aqui? Então veremos quem realmente tem poder. O modo como ela disse isso me intrigou. Havia algo em seu tom, uma mistura de determinação e segredos antigos. Olhei pela janela e vi as luzes do portão se apagando lentamente. Um pressentimento me percorreu. Dona Lourdes, quem exatamente é a senhora?
Perguntei sem conseguir conter a curiosidade. Ela virou o rosto em minha direção. E mesmo sem enxergar, senti que seu olhar me atravessava. Uma mulher que já viu o inferno, Maria, e que aprendeu a sair dele. Fiquei em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. O som distante de um trovão ecoou, mesmo sem chuva. A noite caiu sobre o solar Moreira, trazendo com ela a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. E pela primeira vez, percebi que o passado não havia ficado para trás. Ele estava voltando. A manhã amanheceu pesada, como se o céu refletisse o que eu sentia por dentro. O ar do solar Moreira estava denso, silencioso. Desde que recebi a carta de Paulo, eu não conseguia dormir direito. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Essa mulher não é quem parece ser. Volte para casa antes que seja tarde. Dona Lourdes tentava agir com naturalidade, mas eu percebia uma tensão diferente em sua voz. Ele vai tentar te assustar, Maria. É o que esses homens fazem quando percebem que estão perdendo o controle. Mas não se deixe abalar. Assenti, tentando parecer confiante. No fundo, porém, o medo ainda me acompanhava como uma sombra. Decidi que precisava encarar esse medo. Naquela tarde, pedi a Rafael que me levasse até a casa onde vivi com Paulo. Você tem certeza, Dona Maria? Perguntou ele, preocupado. Sim. Preciso buscar alguns documentos e roupas. Não posso deixar pedaços de mim naquela casa para sempre. O carro seguiu pelas ruas arborizadas até o bairro nobre onde eu morara por 30 anos. Ao me aproximar, senti o estômago revirar. O portão, a fachada, o jardim, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma. Rafael parou o carro e me entregou as chaves que Dona Lourdes guardara para mim. Vou esperar aqui fora. Qualquer coisa, me chame. Respirei fundo e entrei. A casa estava silenciosa, limpa, fria. O perfume amadeirado de Paulo ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de cera do chão. Andei devagar pelos cômodos, observando cada detalhe como quem visita um museu da própria vida. No quarto, encontrei a cama impecavelmente arrumada, como se ele esperasse que eu voltasse a qualquer momento. Um arrepio percorreu minha pele. Abri o guarda-roupa e peguei algumas roupas. Em seguida, caminhei até a mesa de cabeceira. Ali, meio escondido sob um livro, havia um envelope. Meu coração acelerou. Dentro, encontrei extratos bancários e contratos em nome de Paulo. Havia transferências mensais para uma mulher chamada Maria Conceição. O nome me soou como um golpe. Quem é ela? Murmurei. Continuei folheando os papéis até encontrar um contrato de compra de um apartamento em nome dele. Senti o chão sumir sob meus pés. Ele dizia que estávamos passando por dificuldades, que não podíamos gastar, e, ao mesmo tempo, comprava imóveis escondidos. Enquanto processava aquilo, ouvi a porta da frente se abrir. Maria? A voz dele cortou o ar. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Paulo estava ali. Você o que está fazendo aqui? Perguntou ele, parando na porta do quarto. O tom era calmo, mas havia algo perigoso em seus olhos. Vim buscar minhas coisas, respondi tentando manter a calma. Suas coisas? Ou meus papéis? Ele olhou para os documentos em minha mão. Vasculhando minha vida agora? Minha vida também estava aqui, Paulo, e você a destruiu. Ele deu um passo à frente. Você não sabe o que está dizendo. Aquela mulher está te envenenando contra mim. Dona Lourdes? Retruquei. Ela é a única pessoa que me tratou com dignidade nos últimos anos. O rosto dele se transformou. Dignidade? Você acha que tem dignidade morando de favor com uma cega rica? Ela está te usando, Maria. A raiva dele crescia como uma tempestade. Eu recuei um passo, mas permaneci firme. Você mentiu, escondeu dinheiro, traiu minha confiança. E ainda tem coragem de falar em dignidade? Você enlouqueceu, disse ele, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Está fora de si. Pela primeira vez em muitos anos estou lúcida. Ele respirou fundo, cruzou os braços e sorriu de lado. Sabe, Maria, você não vai sobreviver sem mim. Nenhuma mulher da sua idade consegue recomeçar sozinha. Essas palavras cortaram fundo, mas não me destruíram. Talvez você esteja certo, Paulo. Talvez eu tropece. Mas pelo menos agora estarei tropeçando com os meus próprios pés. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ele avançou um passo, a voz agora grave. Você acha que essa mulher vai te proteger?
Ela é uma farsa. Vive de aparências. Já ouvi histórias sobre ela. Chega, interrompi. Eu não vim discutir. Só quero o que é meu. Você não tem nada sem mim. Antes que pudesse reagir, ele arrancou os papéis das minhas mãos. Nesse instante, ouvi passos atrás dele. Era Rafael, que entrara ao perceber que algo estava errado. Está tudo bem, Dona Maria? Perguntou firme, colocando-se entre nós. Paulo olhou para ele com desdém. Quem é você para se meter? Naiais, esse presondo, esse blinco, serismar agora. Sou alguém que respeita mulheres, coisa que o senhor parece ter esquecido. A tensão era palpável. Paulo deu um passo para trás, respirou fundo e forçou um sorriso. Isso não acabou, Maria. Você vai se arrepender. Já me arrependi o suficiente por te amar. Saí do quarto com as mãos trêmulas, mas de cabeça erguida. Rafael recolheu os papéis que haviam caído no chão e me acompanhou até o carro. No caminho de volta, o silêncio reinava. Eu olhava pela janela, vendo as ruas passarem borradas pela chuva que começava a cair. Ele te fez algo? Perguntou Rafael. Não, mas ele me olhou como se ainda me possuísse, e isso doeu mais do que qualquer golpe. Chegamos ao solar já no fim da tarde. Dona Lourdes estava na sala, ouvindo uma melodia suave no rádio. Assim que me viu, percebeu o que havia acontecido. Ele estava lá, não estava? Sim. E eu o enfrentei. Ela sorriu, orgulhosa. Então você deu o primeiro passo para a liberdade. Mas ele descobriu que eu sei sobre as contas secretas. Tenho medo do que ele possa fazer. Homens assim sempre reagem com raiva quando perdem o controle. Mas lembre-se, Maria, medo não é fraqueza, é alerta. Use-o a seu favor. Sentei-me à frente dela. Sinto como se estivesse no meio de uma guerra. E está. Mas não está sozinha. Ela se levantou, apoiando-se na bengala, e me entregou um livro pequeno e gasto. Este era o diário da minha avó, Aurora. Está na hora de você lê-lo. Talvez ele te ajude a entender que a sua luta é antiga e que há força em reconhecer as histórias das mulheres que vieram antes. Segurei o diário com cuidado. A capa de couro estava gasta pelo tempo. Ao abri-lo, vi uma letra delicada e firme. Leia o primeiro trecho antes de dormir, disse Dona Lourdes. As palavras dela são como espelhos. Espóroco. Naquela noite, trancada no quarto, comecei a ler. Hoje, percebi que a prisão mais cruel é a que construímos dentro de nós mesmas. Aquelas que chamamos de amor, de dever, de silêncio. Fechei o livro e respirei fundo. As palavras de Aurora pareciam atravessar o tempo para me alcançar. Enquanto tentava processar tudo, ouvi o som de um trovão distante. A chuva batia forte nas janelas. Levantei-me e olhei pela cortina. Lá fora, as luzes do portão balançavam com o vento. Por um segundo, tive a impressão de ver uma sombra parada na rua. Meu coração disparou. O rosto não era visível, mas o instinto me dizia quem era. Paulo. Afastei-me da janela e fechei as cortinas com as mãos trêmulas. O passado ainda estava à espreita, e desta vez parecia mais próximo do que nunca. A madrugada caiu pesada sobre o solar Moreira. O som da chuva contra as janelas parecia um aviso, um presságio. Eu não conseguia dormir desde o instante em que vira aquela sombra parada do lado de fora. Podia sentir o medo percorrendo meu corpo como uma corrente fria. Sentei-me na cama e ouvi o som distante de trovões. O vento uivava entre as frestas da janela, e a cada estalo eu me sobressaltava. Queria acreditar que era apenas o vento, mas no fundo sabia que Paulo estava por perto. Levantei-me e caminhei até o espelho antigo que Dona Lourdes havia colocado no quarto. O reflexo da luz da lareira tremulava sobre o vidro. Toquei a superfície fria e pensei em quantas vezes me olhei no espelho sem me reconhecer. Naquele momento, porém, vi algo diferente. O medo ainda estava lá, mas junto dele havia determinação. Desci as escadas em silêncio. A casa parecia adormecida, mas percebi luz na cozinha. Encontrei Dona Lourdes sentada à mesa com uma xícara de chá fumegante. Você também não consegue dormir? Perguntei. Não. O vento me acorda. E a inquietação no ar. Você sentiu, não é? Assenti. Ele estava lá fora. Ela não pareceu surpresa. Homens como Paulo não aceitam o fim. Eles aparecem quando menos esperamos. Mas não vamos deixar o medo tomar conta. Venha, sente-se. O chá está quente. Sentei-me ao lado dela. O aroma de canela e maçã
preencheu o ar. E se ele tentar entrar? Perguntei. Temos segurança, e Rafael está acordado. Mas mais importante que trancar as portas é fortalecer o coração. Fácil para a senhora dizer. Já enfrentou isso antes. E é por isso que posso te dizer que você também vai suportar. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som da chuva. Depois de alguns minutos, ela pegou um envelope sobre a mesa. O advogado, o doutor Azevedo, respondeu ao meu pedido. Amanhã ele virá aqui. Está na hora de formalizar uma medida protetiva contra Paulo. Meu coração disparou. Acha mesmo necessário? Necessário não. Urgente. Paulo ultrapassou todos os limites e agora temos provas. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. No dia seguinte, o advogado chegou logo após o almoço. Um homem de fala calma, olhar firme e empático. Senhora Maria, disse ele, sua situação não é incomum, infelizmente. Mas você está fazendo o que muitas não têm coragem de fazer: denunciar e se proteger. Contei a ele tudo o que havia acontecido, desde o abandono até a ameaça velada da noite anterior. Ele anotava com atenção. Vamos solicitar uma medida protetiva. Isso impedirá que ele se aproxime de você e de qualquer pessoa ligada ao Solar Moreira. Também registraremos que houve vigilância e perseguição. Assinei os papéis com as mãos trêmulas. Senti como se estivesse escrevendo o fim de uma vida e o começo de outra. Quando o advogado se foi, sentei-me na varanda, observando o jardim encharcado pela chuva. O cheiro da terra molhada trazia uma sensação de limpeza, como se o mundo estivesse tentando lavar o que foi sujo. Dona Lourdes se aproximou e sentou ao meu lado. Fez o certo, Maria. O medo não some de uma hora para outra, mas agora ele sabe que você tem voz. E se ele ignorar a lei? Perguntei. Então enfrentaremos com a verdade. Sempre com a verdade. À noite, quando o silêncio voltou a dominar a casa, ouvi Rafael bater à porta do meu quarto. Dona Maria, há um policial no portão. Quer falar com a senhora. Meu estômago se contraiu. Um policial? Sim. Diz que Paulo esteve na delegacia hoje cedo. Etus vindio edem baraveramento serar minissa valarmas, jumendi tagun sendem serevido. Desci acompanhada por Rafael, e encontrei o oficial na sala de entrada. Um homem de meia idade, com expressão cansada, mas cordial. Boa noite, senhora. Vim apenas informá-la de que seu marido tentou registrar uma queixa dizendo que a senhora está sendo manipulada e mantida em cativeiro. Em cativeiro? Repeti, indignada. Sim, mas não se preocupe. Verificamos as informações e vimos que a senhora está aqui por vontade própria. Apenas achei importante avisar que ele está tentando inverter a situação. Agradeci e o acompanhei até o portão. Quando ele se foi, o medo se misturou a uma estranha sensação de força. Paulo podia gritar o que quisesse, mas eu sabia quem eu era agora. No dia seguinte, fui à biblioteca. Abri novamente o diário de Aurora Nogueira, a avó de Dona Lourdes. As palavras dela pareciam conversar comigo. Os homens acreditam que dominam porque gritam mais alto. Mas há uma força silenciosa nas mulheres que resistem. Essa força não precisa de aplausos, apenas de coragem. Fechei o diário e chorei em silêncio. Chorava não mais por dor, mas por reconhecimento. Dona Lourdes apareceu à porta. Ela também te alcançou, não foi? Sim. É como se ela soubesse exatamente o que estou vivendo. Porque as histórias das mulheres são cíclicas, Maria. A diferença é que agora temos a chance de quebrar o ciclo. Passei o resto do dia ajudando Rafael a organizar algumas coisas na casa. Precisava manter a mente ocupada, mas, à noite, a inquietação voltou. Fui até o jardim. O ar estava úmido e frio. A lua aparecia entre as nuvens, iluminando a fonte e as roseiras. Caminhei lentamente, tentando acalmar os pensamentos. Foi quando vi algo brilhar entre os arbustos próximos ao muro. Me aproximei e percebi uma corrente dourada caída na grama. Era a corrente que Paulo sempre usava, com suas iniciais gravadas no fecho. Senti o corpo inteiro gelar. Ele havia estado ali novamente. Corri para dentro e chamei Rafael. Ele esteve aqui, disse, mostrando a corrente. Rafael pegou o objeto e franziu o senho. Vou verificar as câmeras e reforçar a segurança agora mesmo. Dona Lourdes apareceu logo depois. Calma, mas firme. A tempestade ainda não acabou.
mas não vamos deixar que ela destrua o que estamos reconstruindo. Como pode estar tão tranquila? Perguntei, porque já estive no lugar dele. Eu sei o que vem depois do desespero de perder o controle. Ele vai tentar mais uma vez, mas será a última. A certeza na voz dela me fez estremecer. Como pode ter tanta convicção? Porque homens assim sempre seguem o mesmo roteiro. E eu aprendi a reconhecer o fim da história antes que ele aconteça. Azearma, por durante neu serwarma, azerucontus condolinárias. Naquela noite, o vento voltou a soprar com força. As janelas batiam, e cada som parecia prenúncio de algo maior. Eu estava exausta, mas não consegui dormir. Por volta da meia-noite, ouvi passos vindos do corredor. Levantei-me rapidamente, abri a porta e não vi ninguém. O coração batia acelerado. Caminhei até a biblioteca, onde a lareira ainda queimava lentamente. Em cima da mesa estava o diário de Aurora, aberto em uma nova página, que eu não lembrava de ter deixado assim. As palavras saltavam à vista. Toda liberdade exige sacrifício. E às vezes, para se libertar, é preciso enfrentar a própria sombra. Fechei o diário e senti um arrepio. Do lado de fora, um trovão estourou com força, seguido por um clarão. Corri até a janela e vi algo se mover perto do portão. Uma silhueta. Por um instante, o relâmpago iluminou o rosto. Era Paulo, encharcado, parado, olhando diretamente para a casa. Meu corpo congelou. Ele sabia que eu o via. Levantou uma das mãos, como se me saudasse, e então desapareceu na escuridão. Afastei-me da janela e corri para o quarto de Dona Lourdes. Ela acordou no mesmo instante, como se já soubesse. Ele esteve aqui, disse ofegante. Ela respirou fundo, mantendo a calma. Então chegou o momento. O que vai acontecer agora, Maria, vai definir quem você será a partir de amanhã. Olhei para ela sem entender completamente, o coração em disparada. O que a senhora quer dizer? Perguntei. Ela se levantou devagar, apoiando-se na bengala. Amanhã você vai descobrir o que ele realmente quer e o que você está disposta a fazer para proteger a sua liberdade. O som do vento aumentou, misturando-se ao bater das janelas. A tempestade estava de volta, mas, dessa vez, eu não correria. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo o rugido do céu. Dona Lourdes, firme, segurou minha mão. É agora, Maria. O passado está batendo à porta. E lá fora, entre o som da chuva e o eco dos trovões, eu tive a estranha sensação de que o pior ainda estava por vir. O amanhecer trouxe um silêncio estranho ao solar Moreira. Depois da noite tempestuosa, o céu estava claro demais, quase irônico. A chuva cessara, mas o ar parecia pesado, cheio de coisas não ditas. Eu passei a madrugada acordada, revendo as palavras de Dona Lourdes. O que vai acontecer agora, Maria, vai definir quem você será. Aquela frase girava na minha cabeça como uma canção antiga. Eu sabia que Paulo não desistiria. Sabia também que, se não fizesse algo, ele acabaria me encontrando de novo. Mas, pela primeira vez, não queria fugir. Queria transformar o medo em algo útil. Dona Lourdes me esperava na varanda, com uma xícara de café nas mãos. Dormiu? Perguntou ela. Não muito. Isso é bom. Às vezes o sono serve apenas para adiar decisões. Sentei-me ao lado dela. O sol refletia nas roseiras molhadas e um cheiro de terra fresca subia do jardim. A senhora acha que ele vai voltar? Tenho certeza. Mas agora você não é mais a mesma mulher que ele deixou na chuva. E quando ele vier, não encontrará a vítima de antes. Encontrará alguém que aprendeu a dizer não. Suas palavras me deram força. Eu sabia que estava prestes a enfrentar algo grande, mas também sabia que não estava mais sozinha. Naquele dia, Dona Lourdes me levou até o ateliê do pai dela, no terceiro andar. As paredes estavam cobertas por quadros antigos, retratos de mulheres em diferentes fases da vida. Aqui é o coração da minha família, explicou. Cada uma dessas mulheres enfrentou algo que tentou silenciá-las. Algumas venceram, outras não. Ela tocou em uma tela coberta por um pano. Este é o retrato da minha avó, Aurora Nogueira. Ela acreditava que a arte podia curar as feridas que o tempo deixava. Acho que estava certa. Por isso quero que você comece algo novo aqui. Algo novo? Sim, um grupo. Mulheres que, como você, precisam lembrar quem são.
Quero que use a biblioteca, a música, as palavras. Ensine o que sabe. Dê voz a quem perdeu a própria. Fiquei em silêncio, com o coração acelerado. Eu? Ensinar? Sim, Maria. Você nasceu para isso, e agora é o momento. Passei o dia pensando na ideia. À noite, enquanto lia o Diário de Aurora, encontrei um trecho que parecia uma resposta. A força de uma mulher não está em suportar, mas em transformar a dor em ponte para outras. Fechei o livro com as mãos trêmulas. Era isso. Eu não podia mudar o passado, mas podia usar minha história para ajudar outras mulheres a não viverem o mesmo. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Rafael, comecei a organizar o grupo. Chamamos de Vozes Livres. Dona Lourdes cedeu a biblioteca e eu cuidei de cada detalhe. Fiz convites discretos por meio de uma assistente social conhecida de Rafael. Mulheres de diferentes idades começaram a aparecer. Algumas com olhares tímidos, outras carregando cicatrizes invisíveis como as minhas. Na primeira reunião, eu quase não consegui falar. As mãos suavam, o coração batia rápido. Mas quando olhei para aquelas mulheres sentadas em círculo, esperando, algo dentro de mim se acalmou. Eu me chamo Maria, comecei. E durante muitos anos fui prisioneira sem grades. Hoje, quero que este seja um lugar onde ninguém precise esconder a própria voz. O silêncio que se seguiu foi intenso. Depois, uma jovem chamada Camila ergueu a mão. Eu também vivo com medo. Meu marido controla tudo o que faço. Eu achava que era amor. A voz dela tremeu, e eu senti um nó na garganta. Eu também achei, respondi. Mas o amor não manda calar. O amor escuta. Outras começaram a falar. Histórias de humilhação, de isolamento, de violência velada. Cada palavra era uma ferida exposta, mas também um passo para a cura. No final da reunião, ninguém queria ir embora. Havia algo de libertador em simplesmente ser ouvida. Quando todas saíram, Dona Lourdes entrou sorrindo. Você nasceu para isso. Transformou dor em voz. Foi só o começo, respondi, com lágrimas nos olhos. Quero continuar. E vai continuar. Mas saiba que quanto mais forte você se torna, mais ele vai tentar te derrubar. Paulo. Sim. Homens como ele não suportam perder o poder. Mas agora ele está lidando com algo que nunca enfrentou antes. Uma mulher livre. Os dias passaram, e o grupo cresceu. Começamos a fazer leituras de poesia, músicas, pequenos debates sobre autoconfiança e independência. As vozes que antes tremiam começaram a ganhar firmeza. Certo dia, Camila chegou com o rosto machucado. Ele descobriu o grupo, disse chorando. Disse que se eu voltasse aqui, acabaria com tudo. Abracei-a forte. Você não está sozinha, vamos resolver isso. Levei-a até Dona Lourdes, que a acolheu como sempre fazia, com calma e sabedoria. Camila, disse ela, você está em um ponto decisivo. Ou escolhe o medo, ou escolhe a vida. No dia seguinte, com a ajuda do advogado, entramos com uma denúncia formal contra o marido de Camila. Foi o primeiro caso legal surgido a partir do grupo. A notícia se espalhou entre as participantes e trouxe um sentimento de união e coragem. Dona Lourdes, emocionada, disse: Viu, Maria? Já está mudando o mundo, mesmo que seja um pedacinho dele. Mas nem tudo era tranquilidade. Uma noite, ao fechar as janelas da biblioteca após mais uma reunião, percebi um envelope deslizado sob a porta. O papel estava molhado pela chuva. Dentro, apenas uma frase escrita com a caligrafia inconfundível de Paulo. Você acha que pode me derrotar, Maria? Isso ainda não acabou. Senti o sangue gelar. Mostrei a carta à Dona Lourdes. Ela leu em silêncio e devolveu o papel. Ele está desesperado. Quando o poder se desfaz, o desespero toma conta. Mas não se preocupe, já avisei Rafael. Ele vai reforçar a segurança e o advogado cuidará disso. Mesmo assim, o medo voltou a rondar meus sonhos. Passei a dormir com o diário de Aurora sobre o criado mudo, como se as palavras dela pudessem me proteger. Certa madrugada, acordei com o som de algo se quebrando lá embaixo. O coração disparou. Vesti o robe e desci as escadas. Rafael estava na entrada, com uma lanterna na mão. Um dos vidros da janela da sala se partiu. Deve ter sido o vento, disse ele. Mas ao olhar para o chão, vi algo que me fez gelar. Um pedaço de papel amassado, preso sob o vidro quebrado. Abri devagar.
Se não for minha, não será de mais ninguém. A caligrafia era dele. Dona Lourdes chegou logo em seguida, acordada pelo barulho. Ele ultrapassou todos os limites, disse com voz firme. Amanhã chamaremos a polícia. Passei o resto da noite acordada, observando o fogo da lareira dançar. Sentia que algo estava prestes a acontecer, algo inevitável. Na manhã seguinte, quando o advogado chegou, registramos um boletim de ocorrência. Rafael entregou as imagens da câmera, mostrando um vulto próximo ao muro durante a noite. O policial confirmou. Ele esteve aqui. Dona Lourdes permaneceu serena, mas eu percebia o cansaço em seu rosto. Estamos no fim de um ciclo, Maria. E todo fim vem acompanhado de uma prova. Que prova? Perguntei. Aquela que separa quem continua presa do que já se libertou. Ei, Jus. Fiquei em silêncio, tentando entender o que ela queria dizer. O vento começou a soprar forte de novo, balançando as cortinas da sala. Dona Lourdes se levantou e segurou minha mão. Você sente isso? É o mundo mudando. É o medo se transformando em coragem. Olhei para ela e percebi que, mesmo cega, era a mulher que mais enxergava ao seu redor. No entanto, no fundo, eu sabia que Paulo não havia desistido. Algo dentro de mim pressentia que ele voltaria, e da próxima vez não seria apenas uma ameaça. Quando a noite caiu, um trovão ecoou ao longe. As luzes piscaram por um instante, e antes que o silêncio se instalasse completamente, ouvi o som de um motor se aproximando do portão do solar. Meu coração parou por um segundo. Dona Lourdes, chamei baixinho. Alguém está chegando. Ela permaneceu imóvel, ouvindo o som do motor. Depois disse apenas: Então chegou a hora, Maria. A liberdade sempre cobra seu preço. A noite caiu com um silêncio que parecia prenúncio. O som do motor que eu ouvira pouco antes ainda ecoava nos meus ouvidos. O coração batia acelerado enquanto eu tentava me convencer de que talvez fosse apenas um visitante perdido. Mas o olhar de Dona Lourdes dizia o contrário. Ele voltou, murmurou ela, com a serenidade de quem já esperava. Rafael entrou apressado na sala. Dona Lourdes, o portão foi arrombado. Um carro preto está estacionado do lado de fora. Acho que é ele. Senti o sangue gelar. O que vamos fazer? Dona Lourdes respirou fundo, apoiando-se na bengala. Vamos enfrentar, Maria. É a hora de quebrar o ciclo. Ela me entregou o telefone. Ligue para a polícia. E, aconteça o que acontecer, não deixe o medo te paralisar. Enquanto discava o número, ouvi o som pesado da porta da frente sendo aberta. O vento entrou junto, espalhando papéis e derrubando uma moldura. Paulo estava ali, encharcado, com o olhar desvairado. Então é aqui que você se esconde, disse, a voz rouca, carregada de raiva. Trocou seu marido por uma velha cega e um motorista? Você não tem o direito de estar aqui. Respondi, a voz trêmula, mas firme. Tenho o direito de recuperar o que é meu. Ele avançou um passo e eu recuei. Rafael se colocou à minha frente. O senhor está cometendo invasão de propriedade, disse Rafael com firmeza. A polícia já foi chamada. Paulo riu. A polícia? Eles não vão acreditar em vocês. Todos sabem quem sou. Um homem de bem. Um empresário respeitado. Dona Lourdes deu um passo à frente, ereta, imponente. Homens de bem não deixam mulheres na chuva, senhor Paulo. Homens de bem não transformam o amor em prisão. Ele a olhou com desprezo. Fique fora disso, velha. Não posso. Porque você representa tudo o que um dia quase me destruiu. Enderucido. Enderucido. Enderucidos Mardardéis. Houve um momento de silêncio. O som da chuva recomeçou, fraco, mas constante. Maria, ele disse voltando-se para mim. Volte para casa. Vamos esquecer tudo isso. Eu posso te perdoar. Perdoar? Perguntei incrédula. Você acha que foi traído, Paulo? Eu é que passei 30 anos vivendo no seu cativeiro emocional. Você devia me agradecer. Dei tudo a você. Não, Paulo. Você tirou tudo. Meus amigos, meu trabalho, minha voz. Ele respirou fundo, a raiva crescendo. Você acha que vai viver aqui, brincando de feminista? Nenhum homem vai te querer, Maria. Você é velha, cansada. As palavras dele cortaram como lâminas, mas dessa vez não doeram como antes. Eu o olhei com calma. Talvez você tenha razão.
Mas prefiro envelhecer livre do que jovem dentro da sua jaula. A porta do ateliê se abriu com força quando um trovão ecoou. A polícia finalmente chegou, mas Paulo, transtornado, correu para o andar de cima antes que os oficiais o alcançassem. Maria, fique aqui, disse Rafael. Mas eu sabia que precisava subir. Algo dentro de mim dizia que o confronto final era meu. Subi as escadas devagar. O som dos passos de Paulo vinha do ateliê. Quando entrei, ele estava diante do retrato de Aurora Nogueira, a avó de Dona Lourdes. A pintura parecia viva sob a luz dos relâmpagos. Bonita, não é? Disse ele, rindo nervoso. Outra mulher arrogante que achava que podia viver sem um homem. Ela viveu e morreu livre, respondi. Algo que você nunca vai entender. Livre? Nenhuma mulher é livre, Maria. Elas só pensam que são, até que alguém as coloque de volta no lugar. Aproximei-me, o medo cedendo espaço à indignação. Você quer saber o que é liberdade, Paulo? É olhar no espelho e reconhecer quem se tornou. Eu olhei e vi o que você fez comigo, mas também vi o que ainda posso ser. Ele cerrou os punhos. Cala a boca. Não. Chega de silêncio. Chega de medo. A polícia entrou no cômodo logo em seguida, apontando para ele. Senhor, abaixe as mãos. Paulo hesitou, olhou para mim, e naquele olhar percebi algo novo. Não era mais poder, era desespero. Ele sabia que havia perdido. Enquanto os oficiais o algemavam, ele gritou: Você vai se arrepender, Maria. Já me arrependi, por te obedecer tanto tempo. Quando o levaram, o barulho da chuva aumentou como um coro libertador. Fiquei parada diante do retrato de Aurora, tentando respirar. Dona Lourdes entrou pouco depois, guiada por Rafael. Acabou, disse ela. Sim, respondi com lágrimas nos olhos. Acabou. Ela sorriu levemente. Não, querida. Agora começou. No dia seguinte, o sol nasceu forte. Pela primeira vez, senti o calor em paz com a minha pele. A casa parecia diferente, mais leve. Dona Lourdes me chamou para a sala e colocou algo em minhas mãos. O espelho de Aurora. Ela dizia que este espelho mostra mais do que o rosto. Mostra a alma de quem aprende a se ver de verdade. Olhei meu reflexo. Havia rugas, olheiras, marcas do tempo, mas também havia força, serenidade. Eu finalmente via Maria não a esposa submissa, mas a mulher que sobreviveu. Nos dias seguintes, o grupo Vozes Livres cresceu. Camila voltou, mais confiante, com o processo contra o marido em andamento. Outras mulheres começaram a contar suas histórias, e a cada reunião o espaço se enchia de lágrimas e esperança. Dona Lourdes observava tudo com aquele sorriso sereno de quem já viveu o inferno e encontrou o caminho de volta. Você entendeu agora, Maria? Perguntou um dia. Entendi. O quê? A Pracerma. Que liberdade é um trabalho diário, e que só existe de verdade quando a gente ajuda outras a se libertarem também. Ela assentiu. Aurora ficaria orgulhosa. À noite, voltei ao ateliê. A chuva fina caía do lado de fora, mas agora parecia música. A luz suave iluminava o retrato de Aurora. Coloquei o espelho sobre a mesa e fiquei ali, em silêncio. Por um instante, achei ver reflexos de outras mulheres ao meu redor, Dona Lourdes, Camila e tantas que vieram antes. Mulheres que sofreram, que calaram, mas que, de alguma forma, encontraram força para recomeçar. Fechei os olhos e respirei fundo. Senti paz. Peguei o diário de Aurora e escrevi nas últimas páginas. Hoje, eu compreendi que a liberdade não é um destino, mas um caminho. Um caminho que começa quando uma mulher decide não mais abaixar a cabeça. Fechei o livro e deixei-o sobre a mesa, ao lado do espelho. A lua apareceu entre as nuvens, refletindo-se no vidro antigo. Olhei meu rosto mais uma vez e sorri. Paulo era passado. A dor era lembrança. Mas a minha voz era presente. Antes de apagar a luz, toquei no espelho e murmurei: Obrigada, Aurora. Saí do ateliê com a sensação de que, finalmente, todos os fantasmas haviam descansado. Do lado de fora, o jardim brilhava com o orvalho. A cada passo, o chão molhado parecia ecoar uma nova melodia, não de tristeza, mas de renascimento. Dona Lourdes esperava na varanda. Está pronta? Perguntou ela. Sim. Agora sei quem sou. Ela sorriu. Então vá. O mundo precisa ouvir sua história. E foi isso que fiz.
Voltei a escrever, a ensinar, a viver. O grupo Vozes Livres cresceu, espalhou-se por outras cidades, e o Solar Moreira tornou-se um refúgio de esperança para muitas mulheres. Hoje, quando olho para trás, entendo que cada lágrima teve propósito. A dor foi o preço da liberdade. E se você está ouvindo esta história agora, lembre-se, nenhuma mulher merece viver no silêncio. Toda voz tem valor, todo recomeço é possível. Se essa história te tocou, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Que o espelho de Aurora continue refletindo coragem, amor e liberdade em cada uma de nós.